isso aí, galera. Começa mais um episódio do Zion Podcast. Eu tô aqui com minha filhota linda, maravilhosa. Como é que você tá, meu amor? Tô bem, senhor? Tô bem, graças a Deus. E você? Estou ótima. E hoje, hein? Hoje vai ser bom, hein? Hoje vai ser top. É dentro da nossa área, mas assim, galera jovem que é da sua área. Sim. Cheio de amor por Cristo. Uma coisa bem forte aqui, que eu tenho certeza que Deus já mostrou que vai ser algo extraordinário, galera. E as nossas mídias sociais, amor? Instagram e TikTok, Zion Podcast. E Spotify, Zion PDC. É isso aí. E aí, galera, né? Curtir, compartilhar, seguir. Isso. Vamos lá que a galera Deixa tá... seu like. Isso aí. A gente tá crescendo bastante aí. Obrigado pelo apoio de todo mundo. Fico agradecido. Deus abençoe todo mundo, galera. E tem uma coisa pra gente passar pros ouvintes, né, filhota? Verdade, a minha agenda do Louvor Gospel, que agora eu vou rodar as igrejas, gente. Fiquem de olhos, vamos lá. Ó, dia 12/6, Internacional da Graça lá no Paranoá. Dia 19/6, Assembleia, Novo Dia, no Valparaíso. E dia 26/6, Assembleia de Deus, Madureira, no Paranoá. Quem estiver, né, por perto na região, passa lá na igreja pra ouvir o louvor da Maria Luísa. Malu Luísa. É isso? É isso aí. É isso aí. Vou apresentar o nosso convidado? Bora, você apresenta? Apresento. É um fenômeno da internet que leva aí a palavra de Deus para milhares de pessoas. E ele tá bombadíssimo aí no TikTok, no Instagram, e principalmente levando a palavra e aquecendo o coração, né, das pessoas. Isso é importante, né? É o nosso amigo, é o nosso amigo Luiz Sena. Aê, gente, tô muito feliz de estar aqui, gente. Nossa, meu coração tá queimando pra transbordar algo que eu não sei o que é, mas desde que eu estava vindo pra cá, o Senhor está ministrando algo no meu coração. E eu creio que vai ser sobrenatural, que Deus vai derramar sobre nós. Amém. Jesus. Já tá sendo, né? Amém. Já tá sendo, é isso aí. Luiz, me conta um pouquinho da sua história, assim. Você é novo pra caramba, tem 15 anos. 16. Não, 16. 16. E ele fez assim, 16. Tem 16 anos, mas, pô, parece que você já é um adulto aí de 25 anos aí. de tanto, pô, tem uma palavra bacana. Mas, assim, me conta aí você é de Brasília, como é que você é? Você não é de Brasília, de outro estado? Me conta aí um pouquinho pra galera. Então, nasci no Gama, né, aqui em Brasília, porém eu nunca morei aqui. Eu nasci no Gama e fui direto para a cidade ocidental. Lá eu vivi a minha vida dos meus 0 anos de idade até os meus 6 anos. Depois eu mudei para o Valparaíso de Goiás. Hoje é lá que eu moro, onde eu vivo com a minha família e eu creio que vai ser o lugar da onde vai vir um avivamento da minha terra, Valparaíso de Goiás, em nome de Jesus. Lugar que eu oro e intercedo para que a graça de Deus alcance aquelas pessoas. E eu postei um vídeo no dia 27, mais ou menos, de agosto. Eu estava no Rio de Janeiro, em Copacabana, gravando um filme. E eu lembro que antes disso tudo acontecer, o Senhor queimava algo no meu coração para ministrar na vida de pessoas em lives. Então, eu abria lives no Instagram todos os dias e ministrava na vida de pessoas aleatórias e também pessoas famosas. Então, por exemplo, o Whindersson Nunes. Ele estava em live. As pessoas que estavam na minha live, porque antes de eu entrar na live do Whindersson, eu abri uma live no meu perfil e as pessoas me recomendavam quem estava ao vivo no perfil dela. Então, por exemplo, Luiz, o Whindersson Nunes está ao vivo agora no meu perfil. Vamos entrar na live dele? E aí, caso o Senhor me direcionasse a entrar na live dessa pessoa, eu direcionava todos os meus seguidores a entrar na live do Whindersson Nunes e ficar, chama o Luiz, chama o Luiz, chama o Luiz. E a pessoa... Mas foi com quantos anos? Isso foi com 14 anos. 14 anos. Caramba. E as pessoas ficam curiosas para saber quem é o Luiz, que está todo mundo pedindo para subir, né? E ao subir, eu ministrava algo no coração daquela pessoa, o Espírito Santo me tomava por completo, e aquelas pessoas eram cheias do Espírito Santo e choravam e eram impactadas. E eu gravei um pequeno pedaço de uma live com a Ana Ju, uma princesa. É um influenciador, eu gravei um pequeno pedaço dessa live e eu postei no meu Reels. Mas antes de postar, eu fui na praia de Copacabana, eu e minha mãe de tarde, no meu day off. É minha área, hein, galera? É minha área. Sou lá do Rio de Janeiro. Você é do Rio? Sou carioca. Vim pra cá novo também, vim com 14 anos. Eu amo aquele lugar. Mas aí eu perdi o sotaque também, né? Mas sou quase um brasiliense, né?
E aí eu fui até a praia de Copacabana, estava em um day off das minhas gravações, e a minha mãe recebeu uma palavra de Deus, e ela falou: Luiz, o Senhor ministrou ontem no meu coração de que você vai crescer mais na área de influência dentro da internet do que como ator. O Senhor vai te abençoar sim nesse lugar, mas o lugar onde Ele realmente quer te usar como instrumento é dentro da internet. Eu falei, amém, isso combinava com aquilo que Deus já tinha ministrado no meu coração, era algo que já queimava no meu coração de estar na internet, era algo que eu já fazia, mas eu acreditava que Deus ia me levar mesmo para esse lugar de atuação e ali eu ia ser usado. Mas o Senhor falou: Luiz, permanece aonde você já está na internet e eu vou te abençoar aí. E essa palavra da minha mãe só foi a confirmação de algo que já estava em mim. E aí, nesse mesmo dia, no sábado, eu postei um vídeo, que foi esse vídeo da Ana Ju que eu já havia falado. E esse vídeo pegou 10 mil visualizações. Caramba. Nossa, eu me sentia tão famoso. Tu lembra quantos seguidores você tinha? Eu tinha 4 mil seguidores. 4 mil. 4 mil seguidores. 10 mil views. Porém, os meus vídeos não pegavam além de 2 mil, 3 mil visualizações, né? Porque a quantidade de seguidor que você tem, o Instagram entrega somente para 10%. Sim. Então, por exemplo, se você tem 100 mil seguidores, em média, 10 mil pessoas vão receber o seu conteúdo. Então, naquela época, poucas pessoas recebiam aquilo que eu postava. E eram meus seguidores fiéis mesmo. E aí os meus vídeos não passavam de 4 mil visualizações. Quando meu vídeo pegou 10 mil visualizações, Malu, eu falava, cara, eu estou famoso agora. Eu vou sair na rua e as pessoas vão me parar. Eu lembro que naquele dia eu fui no shopping e eu já estava imaginando, mãe, nós vamos até as lojas, nós vamos pedir parceria. E eu vou falar, eu tenho um vídeo aquela empolgação, um vídeo né? Com 10 mil visualizações. E o vídeo foi subindo, de 10 foi para 20, de 20 foi para 30, de 30 foi para 100 mil, de 100 mil foi para 200. E os seguidores subiam gradativamente. Eu lembro que em uma semana eu bati 10 mil seguidores, esses 4 mil seguidores foram para 10 mil, e a partir dali, uma palavra que já tinha sido derramada sobre mim surgiu efeitos. O Senhor no sábado falou: eu vou te abençoar na internet. No mesmo sábado, o Senhor fez com que aquele meu vídeo viralizasse, e na minha realidade foi algo além do normal, que foi 10 mil visualizações. No outro dia partiu para 100 mil visualizações, e o Senhor falou: tá vendo? Eu fui fiel para cumprir aquilo que eu te prometi, então continue neste lugar. E eu continuei postando, vivendo uma sequência de vídeos diários, todos os dias postando vídeo. Sempre era um vídeo meio-dia, outro vídeo às 6 horas. E esses vídeos foram sendo entregues em um prazo de 3 meses, mais ou menos. Isso foi em agosto, setembro, não lembro ao certo. Em prazo de 3 meses eu fui para 30 mil seguidores até dezembro. E em dezembro, virou o dia 31 para o dia 1º, eu comecei a chorar muito. E aquele dia o Espírito Santo começou a ministrar coisas que eu viveria no ano de 2021. Acho que eu vi esse vídeo. Se você viu esse vídeo? E naquele dia Deus começou a ministrar coisas que eu viveria no meu 2021. E eu recebi várias revelações. E eu me emocionava muito, porque a presença do Espírito Santo era real. Eu estava dentro no chalé da minha avó em Caldas Novas, Goiás. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Sim. Eu vou lá desde pequena na casa dela. E meus pais e os amigos deles estavam no chalé. Porém, aquela virada de ano estava muito sem graça. Todo mundo sentado, eu na rede, outro dentro da sala, outro na cama, já quase dormindo, esperando só mesmo virar a meia-noite para comemorar e todo mundo ir para a cama dormir. E eu falei, cara, eu não aceito virar meu ano deitado. Você estava agoniado, rede. né? Tava agoniado. Eu falei, Jesus, eu vou clamar ao Senhor, porque eu acredito que esse é o melhor que eu posso fazer. E eu fui pro meio da quadra, e todo mundo também, nos demais chalés, todo mundo ali dentro com suas famílias, esperando virar. E eu falei, Jesus, eu quero virar um ano somente eu e o Senhor. E eu fechei os meus olhos até virar meia-noite e comecei a declarar sobre o meu 2022, e o Espírito Santo me encontrou e eu derramava lágrimas e fui cheio do Espírito de Deus naquele lugar. Foi aí que o Espírito Santo falou, Luiz, hoje você precisa entregar algo. Eu falei, o quê, Senhor? Jesus falou, você precisa entregar quem você é. Na verdade, Deus falou, você precisa entregar o seu Deus. Eu falei, qual é a lógica daquilo que você está me falando? Ele falou, Luiz, o seu Deus é você mesmo, porque você segue as suas orientações, você vive sobre a sua vontade, você vive os teus sonhos, mas a partir de hoje eu quero que você entregue o seu Deus para viver de acordo com a minha vontade. Né? A palavra de Deus, ela diz, peçam em nome de Jesus e eu irei cumprir, tudo que pedires será feito. E por que quando a gente pede em nome de Jesus, certas coisas não acontecem? Porque no hebraico, a palavra peça em nome de Jesus, ele está falando peça de acordo com o caráter e a vontade de Jesus. Então, nome significa no hebraico caráter e vontade. Então, quando o Senhor falou, Luiz, eu quero que você entregue o seu Deus, ele está falando, eu quero que você entregue o seu Deus, que a partir de hoje eu quero ser o seu Deus. E tudo que você pedir acontecerá. Porque a partir de hoje você vai pedir
tudo que você pedir vai ser de acordo com o caráter e a minha vontade. Então, por isso, tudo vai acontecer. Então, quando eu alinhei a minha vontade com a vontade de Deus, as coisas começaram a acontecer de forma sobrenatural sobre a minha vida. E eu lembro que eu postei, gravei um vídeo. Assim que eu terminei a minha oração, bateu meia-noite, os fogos começaram a tocar nos céus. E você chorando, e aquele som me emocionava mais ainda, porque me dava expectativa para o que eu ia viver em 2021, ano passado. E o Senhor falou, pega seu celular e grava um vídeo. E o Senhor me levou a falar algumas coisas de forma não intencional, não foi algo gravado, nada roteirizado. E enquanto eu falava, o Senhor falou, hoje eu me entrego de todo o coração, porque aqueles que se entregam a Deus vivem o sobrenatural de Deus. E eu seguia falando, aqueles que se entregam a Jesus e buscam a vontade dele, startam algo sobrenatural. E hoje eu decido me entregar. E esse vídeo bateu 27 milhões de visualizações. Caramba. E aí eu bati 100 mil seguidores. Eu postei o vídeo, 10 dias depois eu bati 100 mil. Eu tava com 30, de 30 eu fui pra 100. E de 100 hoje eu fui pra 200, de 200 pra 300, 400, 500, 600. E aí subiu o número de seguidores, mas acredito que isso é algo muito fútil para mim. Os meus olhos não brilham para seguidores, até porque se os meus olhos se engrandecessem para números, eu estaria totalmente fora do propósito. Até porque quando eu entreguei para a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que a gente se enche de números, é que a gente se encha do poder de Deus para que esse poder alcance pessoas. Então eu não busco seguidores, eu busco pessoas. E aquilo que está em mim vai alcançar pessoas, não seguidores. E é a consequência, né? É você a acaba consequência. fazendo, a pessoa vai te seguindo, é Exato. natural, e você vai. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Gente que vive, né, na palavra, a gente entende. Mas para as pessoas que não entendem, como Deus falou com ele? Como? Como assim, gente? Deus falou com ele? Explica mais ou menos para a galera como ele fala com você. Exato. Eu acredito que aqueles que têm intimidade com Deus reconhecem a voz do Pai. Né? Existiam 12 discípulos, porém não eram os 12 que eram amigos íntimos de Deus. Eram apenas discípulos. E eu não quero ser apenas discípulo de Deus, eu quero ser amigo de Deus. Deus, ele tinha 12, dos 12 ele tinha 3, dos 3 ele tinha um, que era João, que foi o único que se deitou no colo de Jesus. E eu busco ser essa pessoa, de falar, Jesus, eu quero ir além de apenas te sentir, eu quero ir além de apenas te escutar, eu quero ir além de apenas ler a Bíblia todos os dias com hora marcada, todos os dias, meia-noite eu vou ler a Bíblia, mas eu quero deitar no teu colo todos os dias, eu quero ser o seu amigo, eu quero ter intimidade com o Senhor. Além de não querer ser discípulo, eu também não quero ser só multidão, porque Jesus ele nunca estava desacompanhado, sempre havia discípulos e a multidão acompanhando Jesus. Então era Jesus, os discípulos e a multidão. E eu falei, Jesus, eu não quero ser os discípulos e muito menos a multidão, que só conhece Jesus por ouvir falar, mas eu quero ser como João, o discípulo mais íntimo, o discípulo mais amado, que se deitava no teu colo. E aí, quando você está perto de Jesus, quando você está no colo de Jesus, você ouve a voz dele. E a partir daí não tem como você não discernir qual é a voz de Deus. Então, eu busquei intimidade com Deus para reconhecer a voz dele. Acredito que Deus fala a todo momento. Não existe um tempo que Deus para de falar. O único tempo que Jesus parou de falar com o povo, Deus, foi por um tempo de 300 anos na Bíblia, que é aquela página em branco antes de virar para o Novo Testamento. Foram 300 anos em silêncio por razão da desobediência do povo de Israel. Então Deus se cala por razão da desobediência, mas Deus não se cala por aquele que busca. Deus não se cala para aquele que está todos os dias aos pés do Pai. Deus não se cala para aquele que obedece. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha tua porta e fala com teu Pai. Né? A Bíblia, no hebraico, quando diz entre no teu quarto, ela está falando entre na tua despensa. Quarto no grego significa despensa, lugar onde há alimento. Então Deus está falando entre todos os dias na tua despensa. Fecha a porta, pegue todo o alimento que você precisa e sai. Então, é isso que eu busquei para saber qual é a voz de Deus. Na nossa cabeça há muitas vozes que falam, né? E às vezes a gente entra em um ambiente de confusão, de não saber discernir qual realmente é a voz de Deus. Será que é a minha voz? Será que é a minha vontade? Mas aqueles que, como João, deitam no colo de Deus, buscam a face de Deus, está todos os dias aos pés do Pai, entra todos os dias na despensa, que é o seu quarto, para buscar alimento, falando, Deus, eu posso comer do pão, mas se eu não tenho a tua palavra, não tenho nada, eu vou entrar todos os dias na minha despensa para buscar alimentos espirituais. Não tem como você não saber discernir qual é a voz do Pai. Então é assim que eu identifiquei a voz de Deus. É assim que eu identifico se é o Luiz, se é Deus, se é os meus pais, se é os meus amigos, se é alguma influência externa, né? Se é as minhas vontades, se é o meu coração, se é os meus desejos. Mas eu também sei discernir quando é o Senhor que fala comigo.
Que nem a da Maria Luísa. Ela sempre conversa comigo, né? Esse hábito de ler a Bíblia também é muito importante. Que ela também tem, sim, nós temos, né? Sabe, de ler. Sim. Qual é a sua sequência, assim? O que você faz? Hoje eu faço de tal hora ou não? Ou você pega, qualquer horário, você pega, lê a Bíblia, sente vontade, sente aquele desejo no coração, pega, lê. Como é que é o seu ritmo durante o dia? Até que Exato. pra galera saber, né? Porque os outros não conhecem. Entendi. Eu acredito que uma vida com Deus, ela vai muito além de leitura bíblica e oração. Até porque, como eu disse, eu não quero ser apenas discípulo de Jesus, que está todos os dias buscando sabedoria da palavra apenas. Mas eu quero ser um amigo de Jesus. Então, eu não chamo Jesus para participar da minha rotina. Deus, todos os dias, ao chegar em casa, 3h30 da tarde, eu vou ler a Bíblia e ter 10 minutos de oração. Deus, ele não quer fazer parte da sua rotina. Deus, ele não quer fazer parte da sua lista de prioridades. E tem muita Deus, gente ele que não faz quer- isso, né? Exato. Tem muita gente fazendo Deus, ele não quer ser o primeiro lugar da sua lista. Porque uma lista de prioridades, ela é mutável. Então, a primeira prioridade um dia pode se tornar a segunda. A segunda um dia pode se tornar a terceira. A terceira um dia pode se tornar a quarta. E a primeira talvez um dia pode sair dessa lista. Então, Deus, ele não quer participar de uma lista de prioridades, onde você vai cumprindo e marcando check no final do dia. Mas Deus, ele quer estar com você na sua rotina. Então, Deus, eu quero ler a Bíblia com o Senhor, eu quero orar com o Senhor, mas eu também quero assistir filme com o Senhor, eu também quero ouvir música com o Senhor. Quando eu vou comer à mesa, eu puxo uma cadeira pro Senhor sentar do meu lado. E são Boa. coisas que talvez seja loucura para as pessoas, Boa. mas é assim que a minha intimidade com Deus se aguça. Entendendo que eu não sou apenas discípulo que busca todos os dias se assentar à mesa para ouvir da palavra apenas, mas eu sou um amigo de Jesus que busca estar com Ele em todas as ocasiões dos meus dias. O seu batismo, como é que foi? Eu me batizei dia 17 de outubro de 2020, na Igreja Batista Ministério da Graça. Aquele dia foi um startar na minha vida, o dia onde eu realmente deixei o meu velho homem para nascer de novo. Então, no dia 17 de outubro foi o meu renascimento. Eu tenho 2 aniversários. No dia 24 de dezembro de 2005 foi quando eu nasci. Então, no dia 24 de dezembro é o meu aniversário de nascimento, mas no dia 17 de outubro é o meu renascimento, onde eu deixei o meu velho homem para viver o novo de Deus. Da gente também, né, Malu? Sim, antes do meu batismo, tipo, eu já tinha entregado minha vida a Deus, mas eu queria, tipo, sabe, sentir e tal. Aí eu fui, tava, tipo, meia-noite, todo meu avô, minha avó dormindo, meu pai dormindo. Peguei o celular, coloquei louvores e comecei a louvar o Senhor. Nossa, meus olhos estavam cheios de lágrimas. No outro dia, meus olhos estavam, tipo, inchados de tanto que eu chorei, de tanto que eu louvei ao Senhor. Foi incrível. Glória a Deus. Você fala batismo no fogo ou batismo nas águas? Nas águas. Nas águas foi no dia 17 de outubro. Já no fogo foi um encontro com Deus também na minha igreja. Um grupo de pessoas, 3 pessoas, vieram orar por mim e eles declararam um batismo no Espírito Santo. Eu falei, gente, o que esses malucos estão orando? E eu achava muito esquisito. E eles, meu Deus, o que é isso? Até que Deus me tomou e eu fui batizado por fogo. E eu realmente não perdi o controle de mim, porque demônios fazem você perder o controle de si. Sim. Mas o Espírito de Deus, ele trabalha com o racional, então ele nunca vai tirar seu racional. O do fogo foi quando? O racional eu não lembro a data certa, mas foi no meu encontro com Deus também, em 2020, antes do meu batismo. Eu fui ao encontro. Na minha igreja você tem que seguir um trilho até se oficializar membro da igreja. E aí primeiro você faz o curso de membros, depois o encontro com Deus, depois o batismo. Aí depois se oficializa membro. Aí eu fiz o encontro, logo depois, 2 meses depois mais ou menos, eu fiz meu batismo. Mas o batismo com fogo foi no meu encontro e como eu estava dizendo, eu não perdi o controle de mim naquela hora, porque o Espírito Santo, ele trabalha com o seu racional e independente de você estar em um momento de batismo e de mistério, como os assembleanos chamam, né? Você vai continuar discernindo aonde você tá, os espaços que você tá. Mas naquele momento eu senti que Deus tomou controle de mim. E que a minha boca começou a gesticular e eu falando uma palavra muito esquisita. E eu, meu Deus, o que eu tô falando? Eu ainda não tinha discernimento do que era o falar em línguas, né? E naquela, eu falei, Jesus, o que tá saindo da minha boca aqui agora? E o Espírito Santo falou, ouve o que você está dizendo. E aí naquele dia, além de receber o dons do falar em língua, eu recebi o discernimento espiritual para traduções de línguas. Então, além de ouvir o falar em línguas, eu sei discernir o que você está falando. Então, eu recebi 2 dons no meu batismo de fogo. Que legal, hein? Tem hora dos ouvintes, né, amor? Bora. Bora ouvir algum? Ou será que tem alguém falando aí, fazendo a perguntinha pra você, alguma coisa? Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver se tem. Solta aí, tio. Oi, Luizinho, aqui quem fala é a Ingrid. E
E a minha Luizinho. pergunta é, qual você acha que é a maior dificuldade do jovem cristão na sociedade que a gente vive hoje? Aí, Ingrid, eu falei dela mais cedo, Dona né? Ingrid. Queremos você aqui, Ingrid. Ela sempre tá vindo aqui, né, Brasília? Ela sempre tá aqui. Mês que vem ela já tá aqui de novo na minha casa. Vamos fazer a ponte aí com ela aí. Fala aí, Luizinho. Luizinho. Não sei de onde ela tirou esse Luizinho. Fala aí, Luizinho. Acredito que a maior dificuldade do jovem cristão na nossa geração é compreender a necessidade de um posicionamento. Nós, jovens, precisamos nos posicionar. Porque se eu não me posiciono, Satanás se posiciona por mim. Se eu não apresento as ideias de Cristo, Satanás apresenta as ideologias dele. Acredito que nós jovens não conseguimos discernir que nós somos chamados porque nós somos fortes. E se nós somos fortes, eu posso aguentar o cancelamento, eu posso aguentar a opressão das pessoas dentro do meu colégio, eu mesmo não sendo aceito pelas pessoas no meu ciclo de amizade, eu vou continuar pregando porque eu não fui chamado para ser um pacifista, onde eu aceito as ideologias, onde eu aceito as ideias impostas dentro de sala de aula, porque eu quero manter a paz com todos. Eu fui chamado para ser um pacificador. E ser pacificador não é apenas levar a paz, mas o significado de pacificador é alguém que leva a verdade. E a verdade traz a paz. O Senhor nunca teve medo de pregar a verdade perante os fariseus, perante aqueles que cancelavam Jesus. Pelo contrário, Jesus ele tinha o discernimento claro do propósito dele aqui na Terra. Jesus ele tinha um discernimento claro que era um posicionamento de verdade que ia mudar a história. E a verdade foi tão grande que ele mudou o tempo para antes e depois de Cristo. A gente precisa compreender que a cada de 100 em 100 anos um avivamento surgiu, mas surgiu porque jovens se posicionaram. Todos os avivamentos foram decorrentes por jovens que se colocaram aos pés de Jesus, se posicionando, declarando avivamento sobre essa geração. E uma geração que não recebe avivamento é declarada uma geração que não recebe avivamento é declarada uma geração perdida. E eu não aceito que a minha geração seja uma geração perdida. Eu declaro que a minha geração é a geração do avivamento. Mas se eu quero viver o avivamento, eu preciso me posicionar. É um posicionamento que muda a história da minha casa, é um posicionamento que muda a história do meu colégio, é um posicionamento que muda a história do meu trabalho, é um posicionamento que muda a história da minha faculdade, um posicionamento mudou a história no avivamento de John Wesley, um posicionamento mudou a história no avivamento de Charles Finney, um avivamento mudou a história no tempo de Billy Graham, e é um posicionamento meu e seu jovem que vai mudar a história da nossa geração e vai trazer o avivamento para a nossa nação e para a nossa geração, em nome de Jesus. Amém. Aí a gente nos pergunta, Luiz, mas o meu posicionamento pode decorrer críticas. Luiz, se eu me posicionar dentro do meu colégio, se eu me posicionar dentro do meu colégio, eu vou perder as minhas amizades. Se eu me posicionar dentro das redes sociais, as pessoas não vão acreditar em quem eu sou. Se eu não pregar no TikTok, se eu não pregar nas redes sociais, as pessoas vão declarar palavras de ódio sobre mim. A gente precisa compreender que nós fomos chamados como loucos, de verdade. Porque somente loucos por Jesus que têm a coragem, compreendendo que nós somos fortes o suficientes para combater as ideias e ideologias desse mundo com a verdade de Jesus, cumprindo aquilo que nós somos chamados para ser, não sendo pacifistas, mas sendo pacificadores, pregando o evangelho. E as pessoas falam, Luiz, mas se eu for cancelado, se eu for odiado por aquilo que eu estou pregando, cara, compreende que ser odiado por um bando de idiotas é justamente o preço de não ser um deles. É o que a gente tem que fazer, né? Porque a gente vê muito na faculdade, né? Que tem muito isso, né? O pessoal lá trabalha a cabeça. Tem gente que entra com a cabeça cristã, sai de lá totalmente diferente, totalmente transformado. É verdade. E se a gente deixar acontecer, se você não ajoelhar, pedir a Deus, orar, buscar, meu irmão, o inimigo tá aí para destruir mesmo. É verdade. Isso dá certinho. Tem mais uma pergunta do ouvinte? Olá, boa tarde, meu nome é Rebeca e primeiramente eu gostaria de estar parabenizando o Zion Podcast por esse trabalho excelentíssimo e feito com afinco que vocês vêm desenvolvendo. E a minha pergunta hoje para o Luiz é, o seu vídeo, que é bastante conhecido, mega estourado, foi um vídeo ao qual você entrega a sua vida verdadeiramente para Jesus, entrega seus sonhos, suas metas, o seu futuro em geral. Agora, a minha pergunta é, em que momento você decidiu que servir a Deus de alma e de coração era realmente o desejo do seu coração?
E o que te motivou e o que te motiva até hoje a persistir dia após dia evoluindo na presença de Deus? Amém. Boa pergunta. Eu acredito que o momento em que eu compreendi que o lugar onde eu estava era eu acredito que o Senhor me levou a ter raízes. Eu acredito que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos árvores sem fundamento. Árvore que não tem raízes tão profundas. Mas quando você se aprofunda em quem Jesus é, na palavra, em oração, em jejum, você começa a criar raízes profundas e fortificadas. Até que chega um momento que você não consegue mais sair daquele lugar, né? Por isso que tem aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos nunca mais vai encontrar um outro lugar como aquele. Na verdade, você não consegue sair desse lugar, porque as suas raízes te prendem ali. Não é a doutrina que te prende, não é as falácias que te prende, não é as pregações que te prende, não são os pastores que te prendem, mas é Jesus que não te prende naquele lugar, porque nós temos o livre-arbítrio e a livre agência para tomar as nossas decisões e sairmos daquele lugar a qualquer momento. Porém, quem tem raízes verdadeiras em Jesus, quem realmente já viu a face de Jesus, quem realmente conhece quem ele é, jamais terá outro lugar como aquele que é estar na presença de Deus. E o que me motiva a estar nesse lugar é porque eu sou apaixonado por Jesus. Talvez seja clichê falar como eu amo Jesus, mas para mim todos os dias é dia de queimar mais, e nunca haverá um dia onde eu vou poder falar: hoje foi o dia que eu mais queimei na vida, hoje foi o dia que eu mais amei Jesus. Pode até ser, mas hoje foi o dia que eu mais queimei, só até amanhã, porque amanhã tem mais lenha para queimar. Tem até uma música que fala: segunda, terça, quarta e domingo tem mais lenha para queimar. A Bíblia diz que a vereda do justo ela brilha mais e mais até quando seja dia perfeito. Então todos os dias eu me apaixono mais, todos os dias eu queimo mais, todos os dias eu coloco mais lenha, todos os dias eu conheço mais de quem é José, e todos os dias eu, em oração, eu recebo a revelação do Espírito de Deus, e lendo a palavra, que é um livro de revelação, eu recebo coisas que o mundo nunca conseguiu me entregar. Jesus supriu o vazio do meu coração que ninguém nunca conseguiu suprir. Então, a cada dia eu me apaixono mais por quem Jesus é, a cada dia eu queimo mais, e é essa chama e esse amor que não me deixa sair desse lugar. Amém. É que nem você tá falando aí, né? No caso, quando eu era do mundo, né? Vou botar assim. Cara, mas é uma coisa muito superficial, cara. Que é uma vida que você tem que... Até comento com a Maria Luísa. Que assim, eu até, né? Como que ela é cristã e tudo. Aí eu vou explicando, né? Eu falo, cara, mas, cara, é aquele momento ali que você tá muito feliz ali, mas, cara, você chega em casa triste. Não tem aquele... Quando você Sempre conhece tem um vazio mesmo, no fica um coração. vazio. Mas quando você conhece Jesus mesmo, aí, meu irmão, você não quer voltar nunca, se aquilo pra você não existe. Então, assim, eu falo isso pra ela, cara, você tá no melhor caminho que você possa imaginar. Não adianta, assim, às vezes tem... Porque vocês são jovens, né? Às vezes tem uma amiga ali que, né, que é do mundo, falar alguma coisa, você fica naquela dúvida, assim, que às vezes pode acontecer. Mas, cara, não vale a pena de jeito nenhum. Você está com Deus, está com Jesus ali, caminhando, é a melhor coisa do mundo. Quem já sentiu isso... O prazer do mundo é um fogo de palha, né? Ele queima por um instante, mas depois a palha se acaba. A gente vai às festas, a gente nos alegra, a gente nos enche de entorpecentes, de bebidas, fica com pessoas, e dessa forma a gente queima e coloca palha no nosso coração. Aquilo nos deixa animado, mas quando chega em casa, aquilo vai embora. E aí você precisa ir todos os dias pra festa, todos os dias você precisa ficar com alguém, pra todos os dias tentar preencher esse lugar, para todos os dias tentar acender essa chama de alegria no seu coração, tentar preencher um vazio que só Jesus pode preencher. E quando a gente conhece Jesus, a gente compreende que o vazio que há no nosso coração é do tamanho, do jeito, da mesma forma de Jesus, e só Ele pode preencher esse lugar. As festas não preenchem o nosso coração, as bebidas não preenchem o nosso coração, e os prazeres desse mundo não podem preencher um lugar que só Jesus pode ocupar. Então, o prazer do mundo é momentâneo, mas aquilo que Deus tem pra nós é algo eterno. Ok, que legal, hein? Que incrível. Da Marisa tem o... Pode contar um pouquinho pra o pessoal saber também, na parte de musical, né, filho? Sim, com uns 3 anos de idade, meu pai veio e me perguntou o que eu queria ser, e eu respondi na lata que eu queria ser cantora de Deus. Eu não falei cantora, eu falei cantora de Deus. E a música que me fez ser, tipo, eu colocava no carro, toda vez no carro, eu falava, papai, coloca essa música. Meu pai já não aguentava mais essa música, que é Entra na Minha Casa. Foi estourada, né, na época do... Demais.
Aí ela ficava o dia inteiro, só ouvindo essa música. Eu falei, caraca, velho. E ela não só ouvindo, mas cantando também. Sendo que ela fica assim o tempo todo, né? Cantando o tempo todo. Nossa, tipo, eu faço aula de canto, né? Aí eu já faço aula de canto, eu chego em casa e ainda tô cantando. Aí meu pai, calma, respira, chega, calma. Mas ela tá até nesse mundo musical, né? Ela já canta na igreja, né? Até um abraço lá pro Josué, seu amigo, que é o líder de E o louvor, meu professor também. que ele é o professor dela também, que é bacana. E assim, eu acho bacana, assim, de vocês da juventude, que é uma coisa que eu tava até conversando contigo aqui antes, né? Eu era católico, né? Da igreja católica. E aí, no caso, eu sou muito assim, eu gosto de ler, de buscar, aí eu não tava conseguindo mais beber mais, tava seca, já. Ó, vamos botar assim, já tava, não tinha mais coisa para me alimentar. E aí eu fui para a igreja evangélica. E aí eu falei aqui, que eu fui até, né, resumindo, né, eu sou da Batista Central aqui de Brasília. E assim, quando eu sentei e comecei a ouvir a palavra, eu falei, cara, é tudo que eu quero. Então assim, é muito bacana. Sendo que no meu caso, eu penso muito no caso dela, assim, de você, jovem. Porque ela, tipo assim, ela desde pequena, com Deus, buscando. E eu, quando eu tinha a idade dela, eu queria jogar bola, soltar pipa, fazer minhas coisas. E vamos botar assim, que eu tinha aquele momento, que nem você falou no início aqui, tinha um momento com Deus bem curtinho. E assim, eu fico orgulhoso, assim, de vocês. Que vocês, o tempo todo, vocês estão buscando, estão ali. Então, assim, realmente, eu olho para trás assim, cara, eu queria ser. Mas a gente entende também que cada um tem o seu processo, a sua vida com Cristo ali. Sim. Diretamente. Faz parte, né? Mas, assim, eu queria saber isso de você. Como que você já vive sempre... Você é evangélico, né? Sempre Sim. foi evangélico. Então, assim, para as pessoas que ficam mudou, no meu caso, que é que mudou de católico para evangélico, onde que eu me encontrei, você não... Que ela até me pergunta assim, papai, mas eu nunca fui católico, eu não entendo, não sei como é que é, porque não conhece. Como é que você lida com essas situações? Até o nosso público, né? Tem pessoas católicas que assistem você que é evangélico. Como é que você lida com essas situações aí? Entendo. Acredito que, independente de qualquer fim religioso, eu não posso impor aquilo que eu acredito, né? Jesus, ele é tão real que ele não precisa de imposição. Ao pregar, as pessoas sentem a verdade. Então, eu pregando para um bandista, não vou impor aquilo que eu acredito. Eu prego. E eu creio que o Espírito Santo tem esse papel de convencimento. É o Espírito Santo que tem um papel de levar a pessoa à verdade. Então, eu sei qual é a verdade de Jesus. Eu sei o que nos leva à salvação. Eu prego isso e aqueles que têm ouvidos que ouçam o que o Espírito está dizendo na igreja. Até porque eu não prego os pensamentos de Luiz Sena. Eu prego a vida de Jesus na terra e aquilo que ele fez por nós. E é o poder da cruz que vai salvar as pessoas. Então, independente da sua religião, eu vou pregar o que Jesus fez. Eu vou pregar o sacrifício de Jesus, a vida de Jesus na terra. Vou testemunhar aquilo que ele fez na minha vida. E aqueles que têm ouvidos e estão dispostos a crer em Jesus Cristo, no teu evangelho, serão convencidos pelo Espírito Santo. Então, e aqueles que antes eram católicos como você e evangélicos, glória a Deus para essas pessoas que foram convencidas pela verdade de Jesus. A Igreja Católica, ela impõe algo aos seus ouvintes, né, aqueles que congregam nessas igrejas, onde a salvação está sobre a Igreja Católica. E aqueles que não estão naquele lugar não são salvos. Então, perante a visão dos católicos, nós não somos salvos porque nós não habitamos dentro do mesmo templo que eles, que é a Igreja Católica, debaixo da congregação dos santos. Mas eu creio que a salvação está sobre Jesus. A salvação está sobre Cristo. Então, automaticamente, quando eu prego que a salvação está sobre um ambiente religioso, eu estou quebrando o que é o Evangelho. Eu estou quebrando o que foi o sacrifício de Jesus. Jesus morreu por nós para que ele fosse o único meio de salvação, né? O caminho, a porta larga e a porta estreita se distinguem porque a porta estreita há muitos caminhos para você se perder. A porta larga há muitos caminhos para você se perder, mas a porta estreita há apenas um caminho para você encontrar a salvação, que é Jesus. Já a Igreja Católica apresenta alguns caminhos para a salvação fora a congregação no templo, né? Como, por exemplo, a crença em santos, a necessidade de confissão de pecado ao padre,
a lista de rezas que você deve fazer para perdão de pecado, e isso tudo nós sabemos que não fazem participação dentro da palavra. Então, esse é o meu ver em relação à Igreja Católica, mas jamais eu pregarei isso, por exemplo, no meu Instagram, porque eu creio que eu, como evangelista, não tenho o papel de querer impor algo ou querer quebrar a crença de alguém, porque o Espírito Santo ele já é suficiente para isso. Então, o Deus que eu creio, ele é real. Então, ao pregar, ele vai salvar pessoas, ele vai levar pessoas à verdade. Então, essas pessoas que saíram da igreja católica e hoje estão na igreja evangélica, que você seja essa ponte para levar as pessoas para o caminho da verdade. Que não é, só um segundo, que o caminho da verdade não é a igreja evangélica, mas o caminho da verdade é Jesus. Justamente. Esse é o caminho. É isso. Uma pessoa da minha sala veio e perguntar pra mim, se Deus existe, então por que ele deixa tanta destruição no mundo? Qual seria a sua resposta? Acredito que o que nós vivemos hoje é a resposta daquilo que nós vivemos no passado. Então, a desobediência de Adão acarretou em uma responsabilidade de como, por exemplo, o trabalho, onde o suor do seu braço dará o que ele comer no outro dia ou na noite que há por vir. Então, Jesus disponibilizou um jardim para que ele não precisasse trabalhar, para que ele não precisasse se preocupar com nada, além de ornamentar o jardim. Adão foi chamado para ser jardineiro e ter intimidade com Deus. Adão foi criado para estar com Deus todos os dias, e todos os dias ele se encontrava com Deus no final da tarde. Mas fora isso, o trabalho de Adão, o propósito de Adão no jardim era cuidar daquele ambiente. Mas a desobediência dele acarretou o trabalho. A desobediência dos profetas acarretou em um peso sobre a vida deles. E a nossa desobediência ocasiona coisas como essa: a fome, a crise, a sede, pessoas morrendo, pessoas que não têm lares, e etc, e etc, e etc. E as pessoas colocam culpa em Deus, né? E essas pessoas colocam a culpa sobre o Senhor, sendo que, na verdade, a culpa sempre esteve sobre nós. Acredito que Deus ele não se alegra com a desgraça, mas o Senhor ele chora ao ver os seus filhos passando por isso. E como assim? Ele chora vendo seus filhos passando por isso, ao invés dele ajudar os filhos dele a não passar por isso. Mas é porque Deus ele não tem responsabilidade sobre o pecado. Deus ele não tem responsabilidade sobre o erro. Nós devemos compreender que o meu pecado de hoje não vai ocasionar problemas somente para mim, mas para minhas futuras gerações. Se eu hoje decido me desviar, eu acarreto maldições sobre a minha vida que irá decair sobre as minhas gerações. E as minhas gerações vão carregar o peso do meu pecado de hoje. E as gerações passadas pecaram. Elas foram destituídas da graça de Deus por razão do pecado. Mas aí veio Jesus. E Jesus, ele é a graça que possibilitou as pessoas a se arrependerem, possibilitou as pessoas irem até ele, possibilitou as pessoas serem prósperas, possibilitou as pessoas de chegar ao caminho da salvação. Então, a maldição hereditária existe, o pecado existe, como eu já disse, nós vivemos coisas como essa por causa do pecado das nossas gerações passadas, porém nós temos a possibilidade de ir até Deus, de nos arrepender, e pelo Espírito Santo de Deus nós somos sermos libertos do pecado, libertos daquilo que nos aprisionava em maldição. Então, a minha explicação do porquê que Deus permite com que a gente passe por isso tudo, na verdade, Deus não tem parcela de culpa nisso, mas nós somos os maiores culpados daquilo que nós vivemos. E, no caso, uma pergunta até para os ouvintes. Você falou de pecado, né? E para vencer o pecado, como é que você... Eu prego muito sobre pornografia e masturbação, né, no meu TikTok, no meu Instagram. Um dia eu fui preso nesse pecado da pornografia e da masturbação dos meus 6 até os meus 15 anos de idade. E o que me ajudou a ser liberto é compreender que quando eu estou em pecado, na verdade, eu não estou apenas sujando a minha roupa, mas eu estou sujando o nome de Jesus. Não que o meu pecado fere quem é o caráter de Jesus, mas quando as pessoas olham para mim, elas, antes de falar, ele é o Luiz Sena influenciador, eles falam, ele é aquele menino crente. Ou seja, as pessoas acarretam o meu nome a Jesus. E o pecado que eu tomo pode afastar pessoas de Jesus, pode tirar pessoas do caminho da salvação. Então, quando eu compreendi que Satanás só tentou Jesus não somente porque ele queria quebrar o ministério de Jesus, mas Satanás tentou Jesus porque ele queria impedir com que Jesus cumprisse seu propósito aqui na terra, que era morrer por nós, e ele morrendo, ele ia mudar a história. No entanto, que ele mudou até mesmo tempo, para antes
e depois de Cristo. Então, Satanás ele tinha ciência de que se Jesus permanece firme, se Jesus permanece firme, ele ia mudar a história. Se eu permanecer firme, eu vou mudar a história. Se eu permanecer firme, pessoas vão ser alcançadas através da minha vida. Se eu permanecer firme, pessoas vão ter suas vidas transformadas a partir daquilo que Deus fez na minha vida. Então, eu falei, Jesus, eu creio que pessoas ainda vão ser salvas através do meu testemunho. Mas se eu continuar nesse lugar, eu estou quebrando não somente a minha salvação, mas eu estou quebrando a salvação de pessoas que podem ser alcançadas através da minha vida. Então, quando eu compreendi que eu estava sujando o nome de Jesus perante as pessoas e que eu estava impossibilitando com que pessoas fossem alcançadas, porque se eu se desviasse, se eu saísse da presença de Deus, pessoas que foram alcançadas através da minha vida talvez não seriam alcançadas. Não que o poder de Deus dependa de mim, não que a salvação dependa de mim, mas existem pessoas que somente eu posso alcançar. A minha casa, talvez somente eu vou alcançar. Qual é o propósito de você nascer numa família desestruturada? Qual é o propósito de você nascer numa família de beberrões? Qual é o propósito de você nascer numa família quebrada? Jesus te colocou em meio a esse lugar, porque Jesus quer que você leve salvação para essas pessoas. O propósito de você nascer num lugar destruído é para você levar a reconstituição. O propósito de você nascer num lugar onde não há o poder de Deus é para você levar o poder de Deus. Então, a minha casa vai ser salva através de mim, a minha família vai ser salva através de mim. Eu sou canal de bênção na vida da minha família. Então, quando eu compreendi que eu estava quebrando talvez a salvação da minha família, eu falei, eu não posso continuar nesse lugar. E o que me ajudou, além de ter esse mindset, foi ter estratégias de escape, como, por exemplo, falar em línguas. Falar em línguas é algo que você não compreende, mas o Senhor compreende o que você fala e ele começa a interceder por você. Enquanto ele está intercedendo, ele está quebrando coisas em você que você não pode ver, ele está moldando coisas em você que você não pode ver, ele quebra o medo, ele quebra os momentos de tentações, os momentos de crise, isso tudo pelo falar em línguas. Você não entende, mas Deus está quebrando coisas que você também não entende no seu coração. Então, eu falava em línguas nesse momento, lia a Bíblia e tinha estratégias loucas mesmo. Por exemplo, em relação à pornografia e masturbação, isso tudo são desejos sexuais. Então, por exemplo, o frio inibe desejos sexuais. Então, por exemplo, esse ar-condicionado aqui em cima de mim, dentro do meu quarto, inibe qualquer tipo de desejo sexual, automaticamente encerra uma tentação à masturbação. Eu amarrava o meu short e fazia um nó. Às vezes eu tinha que até rasgar com a tesoura, porque não tinha como tirar depois. Mas foram estratégias loucas, porque eu falei, Jesus, eu prefiro se passar de louco para as pessoas, porque eu estou tentando vencer o pecado, do que eu ser envergonhado pelo pecado. Então, foram estratégias que eu tive para poder vencer o pecado. Glória a Deus. E você também teve um relato na sua vida sobre abuso, né? Você poderia falar sobre? Claro. Eu estava dentro do meu colégio, eu estava no 2º ano do ensino fundamental 1. E aí, minha avó é dona desse colégio na qual eu estudava, eu não estudo mais lá. E um outro rapaz que também estudava lá, filho de uma professora, ficou no colégio de tarde e eu também fiquei no colégio na parte da tarde. Nós estudávamos de manhã e de tarde, pelo fato de eu ser neto da dona e ele filho da professora, a gente tinha essa liberdade de ficar lá no colégio, na sala dos professores. Será que qual idade você tinha? Eu tinha 6, 7 anos. Tinha 7 anos. E a pessoa? E a pessoa tinha 17. E pelo fato da gente ter esse grau de parentesco dentro do colégio, a gente acabava tendo essa liberdade de ficar na sala dos professores, mexendo nos computadores que tinha lá, eu ficava jogando algo, ele mexia nas redes sociais. Mas isso nunca se ocasionou da gente ficar juntos no colégio. Mas esse dia ele estava, eu também acabei ficando no colégio, e ele pediu para fechar os meus olhos. Quando eu encontrei ele dentro da sala, a gente começou a jogar um jogo, ele falou, Luiz, agora feche seus olhos. E ele, ao abrir os meus olhos novamente, ele tinha aberto uma aba de um site pornô. E ali eu tive meu primeiro contato com o que era a pornografia, o que era o sexo. Até então eu não sabia, não tinha nenhum tipo de noção de como era feita a reprodução, por exemplo. Então, ele me mostrou o que era, ele me ensinou como fazia. A partir daí ele começou a querer ter isso na prática comigo. Então, não houve a penetração, que no caso seria estupro, mas o abuso foi porque ele abusou da autoridade que eu tenho sobre o meu próprio corpo. Né? Eu não sou feminista para falar meu corpo e as regras, mas eu tenho sim direito sobre quem toca, sobre quem não toca sobre mim. Essa é a minha propriedade de reserva do meu próprio corpo. Então, naquele momento, ele pediu para eu tirar o meu short e ele me molestou, por isso que é denominado como abuso. Ele pediu para com que eu molestasse ele, que é a masturbação. Aí, a partir daí, isso se encerrou, o sinal bateu para o término das aulas, e eu fui para casa da minha avó.
Meus pais não puderam me levar nesse dia. E eu contei pra minha avó o que tinha acontecido. Eu creio que Mas isso você foi sem realmente... entender nada, assim. Você Eu tava sem ali, entender nada. Eu compreendia que era algo ilícito, porque a forma que ele fez foi de escondido, ele não queria que ninguém visse. Então, para mim, era um segredo. Era algo que as pessoas não podiam saber. Ele pediu para eu não contar para minha avó. Então, criança, quando você fala, não conta, aí que ela quer contar mesmo. E algo também que o Espírito Santo... eu hoje, por ter esse entendimento e discernimento, eu compreendo que foi o Espírito Santo que me levou a falar isso, porque senão eu poderia ter guardado isso até hoje, tirar feridas do meu coração. E no mesmo dia eu contei pra minha avó o que tinha acontecido, eu falei de forma muito ingênua pra ela, falei, vó, o rapaz, que ela obviamente conhecia, me mostrou que era o leitinho. Eu falei dessa forma pra ela. E aí, é escrachado falar assim, né, gente? Perdão, se não puder falar dessa forma. Não, pode aqui. falar. Enfim. E aí eu falei pra minha avó do que tinha acontecido, minha avó se assustou, no início ela não tinha compreendido, mas eu continuei tentando mostrar pra ela o que tinha acontecido. Falei, vó, ele me levou até o banheiro, fez isso e isso comigo. E aí minha avó se assustou, ela falou, ó, fica calmo, que bom que nada aconteceu, você está aqui comigo agora, pode deixar que eu vou falar com seus pais. Mas eu mesmo contei também pro meu pai e pra minha mãe, porque pelo fato dela ter ficado assustada, eu falei, nossa, eu tenho um super segredo nas minhas mãos agora. E aí eu fui mais uma vez nesse anseio de querer contar para todo mundo, porque quando eu vi que era algo errado, eu falei, meu Deus, como que ele fez isso comigo? A minha avó explicar para mim. Eu compartilhei com a minha mãe também. Minha mãe, muito além da minha avó, ficou desesperada. Minha mãe compartilhou com meu pai. Meu pai, por ser o meu pai, por ser essa pessoa que me defende, me abraça, com o seu braço mesmo, né? Por ser o líder da minha casa, ele ficou muito além do que minha avó e do que minha mãe, ele ficou desesperado, queria fazer algo até mesmo criminalmente contra ele. Porque revoltou, né? Ficou revoltado, né? Queria levar ele até a justiça, porque esse é o correto a se fazer. E se você sofre desse tipo de violentação, o correto é imediatamente levar até a delegacia da Polícia Federal ou qualquer posto policial que esteja mais perto de você, porque isso é crime. Então, a gente teve uma reunião de família sobre o que aconteceu e ali foi discernido o que a gente faria a partir dali. Então, foi dessa forma que ocasionou meu abuso. Você teve algum trauma, tipo, Eu pensava que não tinha. Porque, como eu disse, eu era muito novo, eu não entendia a gravidade do que tinha acontecido, não houve penetração. Nessa época eu já conhecia a masturbação, mas ainda não sabia o que era a pornografia. A masturbação que eu praticava era autoconhecimento, como os cientistas costumam falar, né? Onde você está em fase de crescimento e eles dizem que você tem a necessidade de conhecer o seu corpo, então por isso deixa a criança conhecer o seu corpo, sendo que a gente sabe que dessa forma que as crianças acabam indo para um lugar de hiperatividade, essas crianças dessa forma que as crianças chegam à pornografia, dessa forma que as crianças erotizam as coisas, dessa forma que você está expondo a sua criança para um lugar onde ela não deveria estar e jamais deve estar. Então, eu já conheci a pornografia, a masturbação, por realmente já ter praticado isso algumas vezes, por fazer uma vez, não entender, e fazer outras vezes, e pelo prazer continuar praticando aquilo. Mas a pornografia ainda não conhecia. Então, para mim, aquilo que havia acontecido não foi tão grave, porque até então eu não conhecia a gravidade do que tinha sido feito. A minha família também não tinha denominado isso como abuso. Então, depois do passar dos anos, além dos meus 14 anos de idade, que nós fomos discernir que, cara, ele me abusou. E aí foi a partir daí que eu compreendi o que tinha acontecido e a gravidade do que tinha acontecido. Mas hoje eu creio que o Senhor já encontrou o rapaz que fez isso comigo. Eu oro por ele para que ele seja alcançado. Eu não guardo nenhum rancor ou raiva, nenhum ressentimento dele. Liberei perdão. Até porque eu acredito que o Senhor veio para essas pessoas. O Senhor veio pelos perversos, né? Não para os que são sãos, mas para aqueles que precisam de Jesus. E ele precisa de Jesus. Então, eu sou um intercessor da vida do meu abusador. E os adolescentes que eles foram abusados e ficou com receio de falar, né? De comunicar, ou então de avisar. O que você diria para ele? Pode ser que esteja nos assistindo, né? Acredito que, antes de falar com qualquer pessoa, você discernir que você não é o seu abuso. Você não é o seu pecado.
Você não é aquilo que te machuca. Você não é as suas feridas. Você precisa compreender que tudo que você vive não é da vontade de Deus, mas foi a permissão de Deus. Porque Deus, ele forma, ele trabalha com testemunhos. Afinal, nós somos testemunhas de Cristo na Terra. É necessário que Jesus trabalhe algo em nossas vidas para que a gente testemunhe isso. Então, se Jesus permitiu com que algo acontecesse na sua vida, é porque você não poderia ter vivido menos para o que Deus queria fazer na sua vida. Eu até postei um vídeo esses dias falando, cara, tudo para onde Deus queria me levar hoje, não poderia ter vivido menos. E para o seu abuso, a sua ansiedade, a sua depressão, você não poderia estar vivendo menos do que você está vivendo para onde Deus quer te colocar. Mas não é por causa disso que você vai se acostumar com esse lugar. Então, por isso a gente compartilha com alguém para receber auxílio, orientação, oração dessas pessoas e até mesmo de forma judicial, findar problemas como abuso, estupro, etc. Então, quais são as pessoas que eu posso ir para compartilhar o que está acontecendo? Em primeiro lugar, talvez você não se sinta tão confortável em compartilhar com seus pais. Então, busque alguém que esteja a tempos de caminhada cristã além de você, que você encontre a maturidade espiritual nessa pessoa, que você se sinta confortável de compartilhar isso com ela, e após isso, essa pessoa te ajudará a compartilhar com seus pais. Mas se é algo que você se sente confortável, existe uma parceria, uma cumplicidade com você entre os seus pais, compartilhe com seus pais. É essencial que eles sejam os primeiros a saber para que tome qualquer tipo de decisão, mas para que seja liberado cura na sua vida, com orientação, orações. Compartilhe com um cristão maduro na fé, com seus líderes, seus pastores, amigos que possam te levar a esse lugar de cura através do Senhor. Amém. Com 11 anos de idade, assim, minha mãe, a gente morava no Paraná Park, eu não sei se você conhece. E, tipo, o apartamento é no primeiro andar. Se a pessoa passar aqui pela janela, dá pra enfiar a mão e tal. E aí, eu sempre fechava a porta, sempre que eu ia pra casa da minha mãe, que eu moro com meu pai. Eu sempre fechava a janela e etc. E nesse dia, eu não fechei a janela. Aí... E sua cama tava do lado. próxima à e eu janela. nunca, tipo, a gente... mudou a cama faz pouco tempo. A cama era, tipo, do lado da parede, mas foi pro lado da parede da janela. Aí, Rapaz, eu tava, tipo, num sonho. Tava tudo escuro no sonho. Aí eu só escutei uma voz. Acorda, acorda. Eu fui e abri meus olhos. Quando eu abri meus olhos, eu vi uma mão passando pela minha bunda e tal. E aí, eu fiquei paralisada. O cara do lado de fora... Sim. Botou a mão. Aí eu fiquei paralisada por, sei lá quantos... Eu só fiquei vendo, não consegui me mexer. E quando eu me mexi, eu pulei diretamente e comecei a gritar. E aí eu fui logo pro quarto da minha mãe. E aconteceu e tal. E não, o meu ex-padrasto, ele ficou com raiva que foi ao ponto de querer ir lá, cortar a mão dele e tal. Mas ele já tinha corrido e a gente foi pra polícia. Delegacia, tal, sim, mas não encontraram ele. E só que, tipo, eu fui facilmente de perdoar ele. Eu, em poucos dias, assim, tive trauma de janela, mas em poucos dias eu perdoei ele e orei a Deus para que Amém. ele se transforme numa Glória a pessoa Deus. boa. Você tinha quantos anos? 11. 11. Uns anos. É complicado, né? E você, nessa área do Instagram, essas coisas, falando de Deus, até a Ingrid, né, que eu vejo também, foi através da Ingrid que eu conheci você. A gente via os debates. Né? A gente assistiu os debates também, que eu gostava, né, Fê? Gostava de ficar assistindo. Né? Aí eu te chamava, Maurício, olha aqui, tá rolando o quê? Aí tinha um pessoal lá, né, a Giovana, né? Jordana. O pessoal. Enfim, mas eu vejo que ela sofre muitos ataques, né? E você também sofre também os ataques também na rede social por falar de Jesus? Acredito que qualquer vídeo que eu posto nas redes sociais é um motivo para as pessoas me atacarem. Até porque as pessoas, elas querem ser aceitas por pregar o evangelho. Mas o que a gente não compreende é que Jesus não foi aceito por pregar a mensagem da paz. Então, ao ver pessoas me atacando, eu compreendo que o preço por ser odiados por um bando de idiotas
é o preço de você não ser o deles. Então, ser odiados por um bando de idiotas é o preço de não ser um deles. Então, quando eu vejo pessoas me atacando porque eu estou pregando o evangelho, eu olho para essas pessoas com um olhar de misericórdia, falando, Deus, essas pessoas não conhecem a tua mensagem, o Senhor precisa alcançá-las. Né? A Bíblia diz, ore por aqueles que perseguem você. Então, sim, eu sofro muito ataques, às vezes isso me abala de alguma forma, porque eu me pergunto, Deus, estou pregando a tua mensagem, por isso eu estou sendo alcançados, mas aí quando eu busco conhecer quem Jesus era, eu descubro quem eu fui chamado para ser, eu fui chamado para pregar o evangelho, e eu sofrerei as consequências e os prazeres disso. Eu vivo os prazeres do evangelho, mas eu também sofro os ataques das pessoas que não do mundo. Eu sou ameaçado pelas pessoas, existem pessoas que me ameaçam de morte para pregar o evangelho. As pessoas olham para mim com um olhar de ódio, e todos os dias são comentários diferentes que eu recebo, ferindo o meu caráter e quem eu sou. Mas quem tem uma identidade firmada em quem Jesus pode vir cair 10 mil à sua direita, pessoas atacando você, mas você vai continuar firmado porque o Senhor que me sustenta. Nesse caso, a Ingrid, ela levanta muito esse lado do contra, né, o feminismo e tal. E a gente vê muitas pessoas falando, né? Eu sou cristã feminista, né? O que você fala sobre esse assunto? Cara, primeiro tópico é que não existe cristã feminista. Primeiro, uma cristã que defende o aborto, ela está quebrando o principal princípio da Bíblia, que é a vida, né? O Senhor, ele viu que tudo que estava bom, porém, ele deu vida a alguém, e seria alguém, uma vida, que cuidaria de tudo aquilo que ele colocou sobre a terra, que era o Éden. Então, Deus criou o Adão com um propósito. O propósito dele era cuidar do jardim. Então, desde o nascimento de Adão, anteriormente ao seu nascimento, ele já tinha um propósito. E todos os fetos, como as feministas dizem, por mais que ele ainda não seja considerado vida antes dos 3 meses de fecundação dentro da barriga da sua mãe, porém ele já tem propósito, e tendo propósito já é uma vida. O propósito da Malu foi gerado antes do ventre da mãe dela, o meu propósito foi gerado antes do ventre da minha mãe, o teu propósito foi gerado antes do ventre da tua mãe. Então, ao matar uma vida, você está matando um propósito. Ao matar uma vida, você está matando um pedaço de Deus aqui na Terra. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e não há um sequer que escapa disso. E ao matar um feto, que é a imagem e semelhança de Deus, eu estou matando um pedaço de Deus na Terra. E eu sou denominado como alguém que busca pela saúde pública, mas na verdade eu sou um assassino que peca e comete crime. Eu sou um assassino que comete crime dentro da lei. É isso que eu sou. Muitas feministas falam que, tipo, e se for estuprada e ter tido filho, elas podem abortar. Qual seria a sua... O meu posicionamento em relação a isso? Acredito que em situações como essas, feministas, elas insistem em dizer meu corpo, minhas regras, eu decido aquilo que eu faço, eu não vou ter uma criança na qual eu vou carregar um trauma de algo que aconteceu, como por exemplo o estupro. Porém, um feto ou até mesmo um corpo gerado que já é a criança dentro do seu ventre, ela não faz parte de você. Ela se localiza em um ambiente no seu ventre que não faz parte do mesmo conjunto de ossos e de músculos e de órgãos que estão no seu corpo. Aquele feto que está sendo gerado de forma não unigênita, não faz parte de você. Ou seja, é um corpo dentro de você. Você tem poder pelo seu corpo, mas você não tem poder pelo corpo de outra pessoa. Então, você tem o poder de discernir como você vai educar, como você vai levar essa criança profissionalmente, mas você não tem o poder de decidir se ela vive ou não. Todo feto gerado, toda criança gerada, ela foi criada com um propósito, ela foi criada com uma imagem e semelhança de Deus, e ao matar essa criança, independente dela ter sido fruto de um casamento seguido por um querer de ambos, ou por um estupro, que foi um querer de um e um não querer de outro, essa criança continua tendo propósito, ela continua sendo imagem e semelhança de Deus, e eu jamais vou ter o direito de quebrar o propósito de alguém antes que ela tenha vida. Eu jamais vou ter o direito de quebrar um pedaço da imagem e semelhança de Deus aqui na Terra. Então imagina, acontece uma coisa, você falando de Deus, Maria Luísa, cantora gospel, imagina, sem vocês não... Exato. Pô, incrível, né? Falando sério. Se eu não me engano, não tenho certeza, tá? Peço até perdão aqui, mas acho que o pastor Lucinho, que é alguma coisa que eu
Eu vejo ele fala, ele prega muito sobre o Apocalipse, ele e o filho dele. Se eu não me engano, ele falou que, mais ou menos pelo estudo que ele faz, o anticristo já é uma criança ainda, sacou? Mais ou menos isso. Você não pode, Tem estudos, É. por exemplo, existem calendários, né? Nós vivemos sobre um calendário e existem o calendário hebreu, o calendário judaico, o calendário grego e o calendário satanista. Dentre todos esses calendários, algo aponta para a vinda do anticristo em 2023. Para algo sobrenatural acontecer em 2023. Algo acontecerá em 2023. E no calendário satanista se confirma que em 2023 será a vinda do anticristo. Isso não é um estudo bíblico, não é um estudo teológico, então não tem base bíblica para falar isso, até porque a Bíblia não nos dá datas para a vinda do anticristo ou para a vinda de Jesus. Afinal, a gente deve estar preparado para isso acontecer, mas não sabemos quando. Mas com aquilo que nós temos, que é de acordo com esses calendários, em 2023 acontecerá a vinda do anticristo, o surgimento do anticristo, mas o anticristo ele não será apenas um espírito, né? Um espírito do anticristo tomará alguém. Então alguém já está destinado a isso. E creio que essa pessoa, caso se cumpra o calendário satanista, realmente, como o pastor Lucinho fala, essa pessoa já nasceu. Em 2023 o espírito do anticristo tomará essa pessoa. Então é assim que os satanistas estudam. O anticristo já nasceu, porém o espírito do anticristo, que é um demônio, tomará ele em 2023. Esse é o estudo dos satanistas. Né, pessoal? Me fale um pouquinho você participa do retiro, né? Participo do retiro. Conta como é que é um pouquinho, acho que a galera até quer saber um pouquinho também como é que é. O pessoal chama, como é que é, se é convidado, se não é, como é que é o processo também. Entendi. Em relação ao retiro, eu recebi uma palavra muito específica. Deus nunca foi numerológico comigo. Luiz, daqui 2 meses, daqui 2 dias, daqui 1 semana, algo irá acontecer. Essa foi a primeira e a única vez que o Senhor falou específico em datas. Ele falou, Luiz, em 1 semana eu vou transformar a sua vida. E eu já tinha mais de 100 mil seguidores, mas eu não tinha um ministério ativo. Eu fazia vídeo de comédia nas redes sociais e eu não considero que esse seria o meu ministério. Existiam coisas que o Senhor ainda iria destravar. E nesse dia eu fui até a Igreja Supernatural do meu amigo, do pastor Lucas, e meu amigo. E ali o Senhor foi específico, falou, em 1 semana eu vou transformar a sua vida. No dia seguinte, foi no domingo, no dia seguinte, na segunda-feira, a minha amiga Lorena Vieira, ela me mandou o convite para participação do grupo, do retiro dos TikTokers. Ali eu entrei, isso foi mais ou menos ali em maio, mais ou menos, se eu não me engano. E em julho aconteceu o retiro, julho do ano passado. Ali foi a minha primeira experiência. Em dezembro nós fomos pro retiro mais uma vez em Goiânia. O Retiro, um encontro, sempre acontece em Goiânia. E esse ano fui convidado para participar do Retiro Tour. Né? O Retiro Tour é um lugar onde alguns dos influenciadores do Retiro se reúnem para, em grupo, viajarem o Brasil. E em janeiro e fevereiro nós viajaremos os Estados Unidos e a Europa pregando o Evangelho. Mas nós estamos cumprindo a nossa nação, pregando o Evangelho entre os estados aqui. Então a gente pregou em fevereiro em todo o Nordeste. Faltou apenas o Rio Grande do Norte, Natal, né, a capital, e também o Espírito Santo, que nós ainda vamos, e o Rio de Janeiro. Mas agora nós completamos a maioria dos estados agora em agosto. Nós vamos para o norte do país, então a gente vai ali para Rondônia, Roraima, Amazonas, Acre. Mês passado a gente estava no sul e a gente fez Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né, que são os 3 estados ali dentre o sul. Né? E aí a gente fez 6 cidades ali. Depois a gente foi para Gramado e para poder descansar, mas a gente pensava que ia descansar, mas pessoas apareceram pra gente pregar o evangelho ali, até porque o evangelho é um estilo de vida, né? Não tem data marcada para pregar. Não. Então a gente viajou ali 7 estados, contando com Gramado, que foi o lugar que a gente foi para descansar, mas a gente acabou pregando ali também para algumas pessoas. Aí agora a gente faz o norte, depois do norte ficaram esses 3 estados pra gente completar, que é Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aí a gente cumpre todo o Brasil e depois nós partimos para os Estados Unidos. Inclusive, meu passaporte está pronto. Olha aí. Ansioso. Estou muito ansioso pra gente... Tem data, mais ou menos? Não. Tem Data né? ainda não. Ali mais ou menos no finalzinho de janeiro, mas a gente não tem uma data certa ainda. Até porque todos precisam tirar visto, passaporte. Aí quando a gente já tiver isso tudo, nós fazemos o restante do planejamento, né? Mas é algo que já tem sido divulgado, o retiro dos Estados Unidos e da Europa. Por isso que eu estou conversando com vocês aqui. Senão eu falaria só nos bastidores. Primeira mão, hein? Sai o Primeira podcast. Então...
A gente já começou a divulgação do Retiro dos Estados Unidos e Europa, mas foi uma promessa que Deus fez sobre a minha vida. Amém. Eu lembro que Deus falou, Luiz, eu tenho as nações para você. Uma menina chegou até mim e falou, Luiz, crie expectativas, porque Deus te levará às nações e os seus pés pisarão até os confins da terra. E naquele dia eu criei muita expectativa do que Deus faria. E eu lembro que em um momento com Deus de devocional, o Senhor falou, Luiz, sim, eu vou te levar às nações, porém, antes de eu te entregar às outras nações, eu te entregarei a tua nação. E antes de eu ir para os Estados Unidos e a Europa, eu vou completar todo o Brasil. Então é uma promessa se cumprir na minha vida, onde todo o Brasil será alcançado por Jesus, pessoas serão encontradas pelo Pai. E aí, somente após isso o Senhor me levará para as outras nações. Então, o que a gente tem que compreender é que Deus, antes de querer levar avivamento para um outro lugar, Ele quer gerar avivamento na sua casa. E da sua casa você vai avivar o seu bairro, do seu bairro a sua cidade, da sua cidade o seu estado, do seu estado. Você avivará todos os lugares que você pisar, sabe? E a sua nação, enfim, será alcançada por Jesus. John Wesley, ele avivou uma casa, de uma casa ele avivou um coreto, de um coreto ele avivou uma cidade, de uma cidade ele avivou toda a Europa. Então, é alguém que se põe em chamas, e eu fui essa pessoa, e a minha casa foi encontrada por Jesus, e da minha casa, a minha cidade foi encontrada por Jesus, da minha cidade, meu estado foi encontrado por Jesus, e do meu estado, a minha nação está sendo encontrada por Jesus. E Amém. Só depois de Deus cumprir aquilo que Ele tem para a nossa nação, porque há uma promessa de avivamento sobre a nossa nação, Ele vai me levar para outros países. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Você também tem muito... Você faz orações, né? Para as pessoas e recebe também o Espírito Santo para poder... Como é que funciona? Conta um pouquinho sobre. Teve de artista, né? Que você tem? Teve uma da Vanessa, né? Da Vanessa. Eu vi. Uma Vanessa. A Vanessa é uma das maiores influenciadoras. Ela é a maior influenciadora do TikTok no Brasil. E eu já acompanhava ela desde que ela tinha 100 mil seguidores. Ninguém conhecia a Vanessa da proporção que conhecem ela hoje. E eu lembro que o Senhor encontrou ela em uma live, eu entrei em uma live dela, a gente orou e o Senhor entregou uma palavra para ela. E naquele dia a Vanessa teve um contato com o Espírito Santo. E na semana passada o Senhor mais uma vez me levou a chorar pela Vanessa. E Ele mais uma vez entregou uma palavra para ela. E o que Deus tem me mostrado é que essas pessoas têm absolutamente tudo, mas ao mesmo tempo elas não têm nada, porque não tem Jesus. E o que Deus tem me feito, eu não estou falando da Vanessa, mas eu estou falando de pessoas que têm tanta visibilidade, têm tanto reconhecimento, têm dinheiro em suas mãos, fãs e pessoas que admiram o seu trabalho, porém são pessoas que não têm Jesus. Então, por isso, mesmo tendo tudo, é o mesmo de que não ter nada. Porém, a Vanessa tem uma palavra sobre a vida dela, e mesmo não tendo nada, mas se você tem uma palavra, você tem tudo. Então, a Vanessa está sendo alcançada hoje por Jesus, porque existe uma palavra sobre a vida dela, e desde o nascimento dela foi escolhida por Jesus. Amém. E talvez ela não reconheça isso, mas ela irá reconhecer. Então o meu papel é mostrar para esses influenciadores que são gigantes que o que eles fazem é lindo, porém será mais lindo ainda, e eles brilharão muito mais forte se o que eles estiverem fazendo for para Jesus. Tu colocou agora da GK, não foi? Eu fiz um pra GK agora, tô esperando ela assistir. E a Vanessa assistiu? A Vanessa assistiu, mandou uma foto chorando. Foi, a gente conversou um pouquinho. Legal. A gente conversou no direct. Passei meu número para ela, pra gente conversar, para ser esse canal de bênção na vida dela e das pessoas que estão ao redor dela. Mas você recebe de muitas pessoas, tanto cristão quanto não? Muitas. No meu direct eu recebo mais ou menos umas 1.200 mensagens por dia de pessoas falando: Luiz, ora por mim, Luiz, eu quero ajuda. E eu compreendo que eu nasci para isso, eu nasci para pessoas. O evangelho é para pessoas. Jesus morreu por pessoas. E eu vim para servir, né? A Bíblia diz que é o maior entre vocês que seja o que serve. Então eu busco ser o que serve as pessoas, que ama as pessoas, que ajuda as pessoas, que ora pelas pessoas. As pessoas quando me veem na rua, eu creio que elas até mesmo esquecem que eu tenho seguidores na internet, porque eu busco ser o que Jesus seria perto delas. Jesus em nenhum momento eu ficaria reafirmando: eu sou Deus sobre a sua vida, mas Jesus apresentaria a humanidade para essas pessoas. Eu sou alguém que está do seu lado, que quer te ajudar, que quer te abraçar, e eu posso fazer isso se você querer. Então, eu faço o mesmo, mas apresentando Jesus. Eu posso te ajudar, eu posso te abraçar, e através do Deus que há em mim. Então, o que eu mostro para essas pessoas é que eu consigo enxergar a dor delas, é que eu vejo aquilo que elas vivem e que, através de Jesus, eu posso ajudá-las. Então, as pessoas acabam vindo até mim, clamando por ajuda, e com o auxílio do Espírito Santo, de alguma forma eu tento ajudar essas pessoas. Eu estava até falando com a Maria Luísa esses dias, não foi, filho? Que de madrugada, às vezes, estou acordando para fazer oração e toca muito no meu coração a Isadora Pompeu. Sim. De fazer oração, até comentei com ela esses dias, assim. E assim, eu nem sou muito de ficar vendo a vida dela e tal, essas coisas do Instagram, essas coisas. Mas toca. Então, assim,
quanto mais você orar pelas pessoas, é bom. Isso é excelente. Falo isso para Maria Exato. Luísa. Se Deus toca ali, é algo a mais que Deus quer para poder passar para as vidas da pessoa, né? Avivamento, ele vem com oração, né? Orações como essa, de intercessão. Então, Deus nos chamou para sermos intercessores. Se eu vi um cachorrinho na rua, Deus declaro que esse cachorro encontre uma casa e que ele seja abençoado. Se eu vejo alguém doente na rua, Deus, eu declaro que essa pessoa seja alcançada e seja curada. Se eu vejo que a Malu tem uma necessidade de Deus, que o Senhor supra a necessidade dela. São coisas pequenas que geram avivamento, que é intercessão, que é orar, que é clamar por um povo. Avivamento não é orar por si, mas é clamar por um povo, clamar por uma nação. E isso tudo começa por intercessão. Então, todos nós fomos chamados para interceder e também sermos cobertos de intercessão, né? E eu creio que Deus ele realmente tem levantado intercessores nesse tempo, como você que é de madrugada se levanta para orar pela Isadora Pompeu. Né? Não porque ela está desviada, não porque ela não é cristã, mas porque nós fomos chamados para interceder e também sermos cobertos de oração. Se a igreja se levantar para orar umas pelas outras, nós seremos o povo mais forte que já existiu na Terra. O meu pastor mesmo, ele pede, acho que ele estava com problema, ele não quis abrir não, mas ele estava com problema, acho que era de saúde. Ele pediu para o pessoal orar por ele e tudo, normal, não é porque ele esteja. Mas isso é bom de passar, né, a energia, né, positiva para as pessoas. Não é isso, bebê? Sim. Estamos chegando aqui ao fim, né, do nosso episódio. O Luiz Maravilhoso. falar bem pra caramba. Foi assim, conversei com sua mãe, né, em tudo. Na hora que vocês falaram, vamos sim, vamos fazer e tal. Você tava até fora de Brasília. Tava fora de Brasília? Acho que tava no sul. Tava no sul, né? Época. Eu falei, vamos sim, vamos fazer. Eu falei, contei pra Maria Luísa, ela ficou feliz e tal. Porque assim, eu gosto disso, cara. Eu gosto da juventude, tá falando de Deus, tá buscando, tá orientando. Porque assim, uma palavra que a gente tá conversando aqui vai tocar muitas pessoas. Então, assim, isso é muito bom. Do que a gente ficar só entre nós três aqui batendo um papo, falando e acabou. É verdade. Mas a gente passando, que vamos dizer, hoje o YouTube a gente pode estar utilizando. Todo mundo fala assim, mas tem rede social que te leva para um outro caminho. Mas se você utilizar a ferramenta por algo positivo, Exato. você leva... A Bíblia diz, né? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória do Senhor. Então, aonde eu entrar, aonde as minhas mãos tocarem, ali tem que ser deixada a marca do Espírito Santo. Então, não importa se o TikTok é uma rede social promíscua. Se eu entrei ali, aquela rede social é de Jesus. Não importa se o Instagram é uma rede social que só existem músicas que não provêm, que não glorificam a Deus. Se o Instagram é uma rede social onde os influenciadores não glorificam a Deus, eu sou um influenciador que está entrando no Instagram para tomar o Instagram para o Senhor. Até porque a Bíblia diz que todas as coisas são herança dos filhos de Deus. O Instagram é herança dos filhos de Deus. O TikTok é herança dos filhos de Deus. E a gente tem que tomar posse disso, declarando que tudo o que há e que ainda haverá é para a glória do Senhor. Tudo o que há e que ainda haverá, deve existir cristãos usando dessa plataforma, usando desse meio, entrando nesses lugares para pregar o evangelho. Né? Então, o que eu tenho feito é realmente mostrado que, sim, TikTok e Instagram é um lugar que clama por Jesus e eu sou essa pessoa que vai levar Jesus para esse lugar. E tu falando sobre isso, até uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora. E as pessoas que vão ao eventos, shows, essas coisas, né, que a gente fala do mundo, né? Para poder pregar ali. O que você acha sobre? Acho linda. A Bíblia diz sobre a casa de César, né? Paulo diz, saúda a todos, principalmente aqueles que estão na casa de César. A casa de César é um lugar de prostituição. E Paulo, ele saudava essas pessoas além dos demais irmãos, porque ele compreendia que para estar nesse lugar são pessoas que realmente compreenderam o evangelho. Se você compreendeu o evangelho, mas seu coração, se você acha que compreendeu o evangelho, mas seu coração não queima pelos perdidos, você não compreendeu o que é o evangelho. Se você acha que conhece a Jesus, mas você não sente dores de parto pelos nossos irmãos, você não compreendeu o evangelho. Se você acha que sabe demais da palavra de Deus, mas seu coração não chora pelos perdidos, você não compreendeu o evangelho. E Paulo, ao olhar para aqueles que tinham a coragem de estar em uma casa de prostituição pregando o evangelho, ele falava, você sim compreendeu o que é o evangelho. Então, quando eu pergunto para alguém, você sabe quem é Jesus? Você sabe o que é o evangelho? E se essa pessoa não me responder, cara, eu compreendo o evangelho, então por isso eu queimo por pessoas, meu coração queima pelos perdidos. Aí sim eu falo, você compreendeu o que é Jesus e o que é o evangelho. Amém. Eu não sei se você conhece o Céu na Terra. Certo, João? Sim. Aí ele teve uma vez, eu tô começando aí, mas eles pararam de fazer. Eles estão fazendo agora de 15 em 15 dias. Eles fizeram, mas eles falaram que receberam algum processo e tal, mas enfim. Teve uma vez que ele pregou, que falou que sempre, tipo, assim que pode, vai na balada e prega pras pessoas. E
É incrível. Exato. Existe até uma pesquisa que fala que 70% das pessoas que estão dentro das casas de shows e das baladas clamam por Jesus porque já são cristãos desviados, cristãos que quebraram o seu relacionamento com Deus. Então, se você quer pregar o evangelho, cara, o lugar mais fácil para pregar é dentro das baladas. 70% das pessoas que frequentam esses lugares são desviadas. São pessoas que tiveram qualquer tipo de coligação com a igreja e com Cristo, mas por algum motivo foram deslumbradas pelos prazeres desse mundo e acabaram se desviando. Então, os lugares mais simples de pegar o evangelho são os lugares mais hostis. Ao nosso ver, não há necessidade de entrar naquele lugar porque é um lugar sujo. Mas Jesus, ele veio para os sujos. Jesus, ele veio para os que clamam. Jesus não veio para os sãos, mas Jesus veio para os perdidos. E essas pessoas estão nesses lugares, nas baladas, nos bares, nas esquinas, nas encruzilhadas, mendigos jogados na rua, pessoas que estão à mercê do mundo. Talvez a gente olhe para os mendigos e fala, cara, ele escolheu estar nesse lugar. Mas ele só escolheu estar nesse lugar porque ele ainda não conhece Jesus. Por que você não apresenta Jesus para o mendigo? Né? Já experimentou abraçar o mendigo? Não, porque eu tenho nojo do cheiro dele. Não, porque eu não quero abraçar ele, porque talvez vou ficar com o cheiro dele. Mas, cara, Jesus, ele abraçava a todos independente de seus cheiros. Jesus abraçava a todos independente daquilo que ele emanava. Porque ele compreendia que era um abraço que curava. Ele compreendia que era um toque que curava. E quando a gente compreende que Deus habita em nós, que nós somos um só com o Pai, aonde eu toco tem que haver cura. Aonde eu piso, o Espírito Santo tem que se manifestar, porque ele está em nós. Mas aonde estão aqueles que estão dispostos a fazer isso? Eu sempre falo, se não for você, quem será? E se não for agora, quando será? Amém. É isso. Chegamos ao fim, bebê. E como sempre... Muito bom, né? Excelente. Você falou o quê? Como sempre? E como sempre, a gente sempre pede pro convidado. Ah, verdade. Tá esperta, né? A gente sempre pede pro convidado deixar uma palavra, né? Pra poder estar... O pessoal que tá nos ouvindo aqui vai passar pra frente, vai vendo. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4. Que seja. Porque não vai ficar seu episódio podcast vai ficar eterno aí, né? Uhum. E aí eu queria que você passasse uma passagem legal pro pessoal. Legal. O que tá sentindo no seu coração? Pode... Amém. Em Mateus 14, o Senhor vai nos dar a revelação. Essa história me emociona um pouquinho. Calma aí. João Batista, ele morreu e por isso o coração de Jesus teve um pesar de tristeza, porque João Batista era primo de Jesus e além disso ele era melhor amigo de Jesus. E qual seria a interpretação do seu coração a receber a notícia que o seu melhor amigo e o seu primo, um familiar, um ente querido morreu? Obviamente, um pesar de tristeza viria sobre o seu coração. E o coração de Jesus, nessa hora, se pesou de tristeza e mesmo triste, ele abençoou a multidão que estava ao redor dele. E as pessoas clamavam por socorro, clamavam por ajuda, estavam tristes. Mesmo Jesus também estando triste como alguma dessas pessoas. Ele abençoou e curou essas pessoas. E no final do dia, ele virou alguns dos discípulos dele e falou, agora eu quero que você vá até o barco e fique naquele barco, enquanto eu vou falar com o Pai. Então, em Mateus 14 vai dizer que Jesus sobe até o monte e ali no monte ele descarrega toda a tristeza nos braços do Pai. A Bíblia diz que ele foi falar com o Pai e ele descarregou os seus pesares na presença de Deus. E após ele fazer isso, Jesus ele desce até a beira da praia e ele vendo que o barco estava muito distante ali da praia, ele decide andar sobre a praia. Ele decide andar sobre o mar. E qual é a revelação dessa passagem? Jesus ele estava tão leve que ele conseguiu andar sobre o mar. Talvez seu coração está pesado de tristeza, assim como o de Jesus um dia esteve. Talvez seu coração está cheio de medo, de angústia, de preocupações, da depressão, da ansiedade, de feridas que foram feitas no seu coração. Mas assim como Jesus, quando você decidir lançar todo o peso sobre a presença de Deus, assim como o próprio Cristo fez, você começará a ter o poder de até mesmo andar sobre as águas, porque você estará leve. Jesus não te chamou para ser pesado de medo e de tristeza, mas ele te chamou para ser leve e ter até mesmo o poder de andar sobre as águas. E foi estando nesse lugar de leveza que o Senhor andou sobre as águas e continuou curando pessoas. Você consegue compreender que Jesus esteve triste, Jesus foi abatido, mas a alma dele compreendia que aquela tristeza não tinha poder sobre ele, aquela ferida não tinha poder sobre ele, que ele era, sim, 100% Deus e por isso que ele prosseguiu, mas ele também era 100% humano. E por ser humano e por compreender quem Deus era, ele entendia que quando nós decidimos lançar
as nossas feridas, lançar os nossos pesares sobre Deus, nós se tornamos leves. Assim podemos ser e fazer o que nós quisermos. Então é isso. Essa é a palavra que eu queria dar para vocês. Que lindo. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado. Muito obrigada. As portas estão abertas sempre para você. Se estiver precisando, pode se comunicar, ligar, falar, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos passar uma mensagem, fazer uma coisa. Pode estar contando com a gente. O Zay Podcast está aberto sempre para você, também, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Vocês são uma bênção. Amém, você também. Obrigado. Foi lindas, né? As palavras. Sim, teve algumas vezes que eu quase me emocionei, mas eu Segurou, né? segurando aqui. Mas é isso, galera. Mais um episódio do Zay Podcast. Obrigado pela audiência. Obrigado que todo mundo, né, minha filha? Muito obrigada, gente. Bebê, te amo. Também te amo. Tamo juntos sempre. Sempre, sempre. Amém. Que Jesus te abençoe. Você também. Amém, meu amor. Beijo. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Tchau. Beijo, gente. Acabou. 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 Zion Podcast nas principais plataformas. Se inscreva, compartilhe, curta e comente.